É só dar um passo e ele te prepara para o próximo. Não espere a clareza chegar para fazer a coisa. Quanto mais você faz, mais a clareza vem. Mesmo uma ação que não produz os resultados desejados te ensina mais do que anos pensando no assunto. É no processo cíclico de começar, ajustar, desfazer e recomeçar que você aprende tudo o que precisa saber. É impossível pisar fora do seu caminho, porque ele está debaixo dos seus pés. Basta dar o passo. Seja bem-vinda ao 8º episódio dessa temporada especial do Talvez Seja Isso, em que eu, Mariana Bandarra, e a Bárbara Níquel exploramos juntas as 11 premissas selvagens que nos ajudam a trazer para o cotidiano as competências da mulher selvagem. Essas premissas nasceram a partir da aplicação prática do que nós aprendemos e praticamos há 5 anos já com a comunidade do Planejamento Selvagem. É um programa para pessoas que querem colocar seus projetos, suas criações no mundo, tirar seus sonhos do papel, mas sem abrir mão das próprias necessidades mais profundas. Para saber mais sobre o planejamento selvagem e se inscrever, é só acessar planejamentoselvagem.com.br. Nesse episódio, a gente apresenta a premissa selvagem número 7, que diz assim: é só dar um passo, ele te prepara para o próximo. Essa premissa é um tônico poderoso para desbloquear os processos na direção daquilo que é tão importante para nós que chega a dar um friozinho na barriga. Se você é dessas que, como eu, tende a fritar com 1000 pensamentos e cenários, resolvendo mentalmente aqueles problemas que nem estão no horizonte ainda, talvez essa premissa seja tão transformadora na tua vida como tem sido nas nossas. E a gente preparou um presente para ti, que é um e-book com todas as 11 premissas selvagens, e tu pode baixar gratuitamente acessando planejamentoselvagem.com.br/talvez seja isso. E se quiser só mandar um e-mail pra gente e contar como essas premissas estão ecoando na tua vida, a gente vai amar te ler. É só escrever para sim@planejamentoselvagem.com.br. Esses endereços estão todos na descrição do episódio, viu? Obrigada por trilhar esse caminho com a gente. Muito, muito obrigada por estar aqui. Essa premissa fala muito sobre o motivo pelo qual a gente tá gravando ela antes das outras, embora ela seja 7. Sim, ela está sendo a primeira a ser gravada. Porque ela é um lembrete de que, mesmo sem saber tintim por tintim como tudo vai acontecer, a gente pode iniciar com um engajamento e uma insegurança que eu acho que talvez tu que tá nos ouvindo também reconheça, é aquele lugar onde a gente sai do já era pra ter feito e pula e acaba caindo no bom, agora nem adianta mais fazer. Eu já caí muitas vezes nessa armadilha que eu mesma armei e acho que essa premissa, de certo modo, é um norte pra gente não cair nesse buraco de inação. Como que tu sente que ela se aplica pra ti, assim, na tua história, Bárbara? Como é a tua caminhada com o é só dar um passo? Essa premissa, para mim, é uma ficha que vem caindo nos últimos anos. Ah, olha só, velha, né? Ficha caindo. Antigamente existiam telefones que operavam com ficha. É. Desde que a gente se reencontrou, mais ou menos, eu acho que é uma ideia que fazia sentido para mim antes de eu conseguir dar esse nome, especialmente em aspectos relacionados ao trabalho, né, à vida profissional, a coisas que eu faço nessa área. Eu sinto que quando eu fui demitida, que foi um grande evento, né, assim, bastante impactante, bem importante, né, para minha trajetória, no final de 2015, eu, embora não fosse capaz de enunciar com toda clareza que tem essa frase que a gente criou como premissa, naquele momento eu senti que eu não precisava saber o que eu deveria fazer, que eu poderia
começar a fazer coisas que me interessassem, assim, seguir fios de assuntos, atividades, coisas que despertassem minha atenção e minha curiosidade e dar passos em direção a isso, sem necessariamente ter desenhado o plano total de o que eu vou fazer agora que eu fui demitida, que é uma pergunta que as pessoas me faziam naturalmente, né? Principalmente da família, né? Tipo, o que tu vai fazer agora? O que tu vai fazer agora? E eu não sabia, mas eu sabia o que eu não queria e eu sabia para onde indicava a minha curiosidade. Preciso sempre ressaltar que eu fui demitida depois de 8 anos, eu tive uma rescisão boa, que me permitiu esse momento, né, de uma certa divagação, assim. E eu sinto que naquele momento eu queria ouvir mulheres. O passo foi, eu vou criar o podcast, mas isso não foi o passo, né? O passo foi, eu sei que eu quero entrevistar mulheres. Então, eu marquei com as mulheres, mas eu não sabia fazer um podcast. Eu não esperei eu saber tudo sobre como se faz o podcast. Eu pensei, eu preciso entrevistar. E entrevistar, acho que eu sei. Então, eu vou entrevistar, vou gravar essas entrevistas. E fui nessa linha, assim, até descobrir como fazer um podcast, né? Começar sem saber como fazer tudo. Eu sei uma parte, eu vou fazer o que eu sei e daí vou ver o que vai dar. Começa com o que já tem. Isso. Eu senti que foi uma coisa que eu acho que eu intuí naquele momento e que eu fui consolidando isso a partir dessa experiência específica, assim. Pra mim, tem muita clareza em relação a esse momento, assim, da vida. Qual a clareza? A clareza de que naquele momento eu tava dando um passo que tava me preparando pro próximo, sem saber que caminho era esse, sabe? E sem ter desenhado o destino, assim. Hoje, olhando pra lá, eu tenho muita clareza que era isso que estava acontecendo naquele momento. Eu só estava seguindo minha curiosidade. Que coisa maravilhosa. Também foi um momento muito impactante pra mim, a tua demissão. Eu não sabia, só viria a saber depois. Mas eu tive a sorte, a honra de ser uma das mulheres que tu entrevistou para esse podcast. E quem não sabe a nossa história de formação, foi assim que a gente começou a trabalhar juntas. A Bárbara me entrevistou. Eu te entrevistei quando o podcast não existia ainda. Tu foi uma das 4 que eu entrevistei sem o podcast, sem ele ter sido publicado. Eu não sabia nem o nome que ele ia ter, eu não sabia nada. Só sabia que eu queria entrevistar. Entrevistei 4 mulheres e tu foi uma delas. Muito impactante. Eu anotei aqui uma coisa que te ouvindo me trouxe, que é, pra mim, né, essa premissa de é só dar um passo, esbarra muito no meu medo de errar. Assim, acho que eu tenho a tendência, quando eu não tô conectada com a minha mulher selvagem, quando eu não tô aterrada, pisando no chão, eu tenho a tendência de ser uma pessoa que resolve problemas que eu mesma inventei na minha cabeça. E me lembro que eu tinha um desejo muito grande de ter um negócio. E eu pensei, bom, primeiro eu preciso saber qual negócio que eu vou ter. E aí eu disse, não, mas eu não posso ter um negócio se eu não sei nada sobre ter negócios. Então eu preciso fazer uma formação de negócios. Mas eu não vou fazer 4 anos de uma faculdade nova, né? Então, eu fiz um processo de endividamento. Eu fiz um empréstimo para me inscrever num curso que eu queria fazer. E eu não exatamente me arrependo de ter feito esse empréstimo. Eu absolutamente me beneficiei do curso. E uma das primeiras coisas que a pessoa que dava o curso, a Mari Forleo, falava era: a clareza não vem do pensamento, a clareza só vem do engajamento. E eu comecei a entender que eu ia ter que fazer o negócio errado. Várias vezes até fazer o negócio certo. E quando a gente se encontrou naquele momento, eu não entendi que eu tava dando um passo quando eu disse sim pra conversar contigo. Mas eu tava num processo de fazer várias coisas que mexiam com essa vergonha fundamental que eu tinha de fazer uma coisa e aquela coisa não dar certo. E ter que bancar. Eu sou a pessoa que fez a coisa e não terminou. E acho que eu tive, enfim, outros negócios antes desse nosso. Esse é o meu negócio mais real, né? Assim, eu sinto que a gente certamente existe e deu certo. Mas eu acho muito interessante esse ponto em que a gente quer fazer a coisa, sabe que quer fazer a coisa
mas ainda não tá estruturada, né? Ainda não tem as informações que precisa. Tem um abismo entre o que a gente sabe e o que a gente precisaria saber. E o erro é o único lugar que conecta. E aí a gente pode repensar o que é um erro, o que é uma perda de tempo. Eu olho para coisas que pareceram uma, entre aspas, perda de tempo ou um grande, tipo, que não faziam sentido nenhum. Agora, em retrospecto, e vejo o que eu tava aprendendo naquele lugar. Mas quando a gente tá no não saber, né? Quando a gente ainda não tá pronta pro próximo passo, tem uma dificuldade muito grande para pessoas como eu de bancar. Eu sei que vai dar errado. E uma ferramenta que eu vejo que me ajudou foi... Então eu vou fazer a versão medíocre. Eu vou tentar fazer ruim. Né? A Laurie Anderson, que é uma artista americana, falava para os alunos dela que estavam com um bloqueio criativo: pinta o pior quadro que tu consegue, então. Porque a pessoa é incapaz de fazer o pior que ela consegue. A gente naturalmente vai no nosso melhor. Mas se eu finjo que eu estou tentando, sei lá, fazer um trabalho para a faculdade para tirar D, se eu finjo que eu estou tentando fazer o meu pior, eu consigo, às vezes, mexer nessa estrutura de paralisia do se não tiver perfeito, eu não posso começar. Eu não fingi. Eu escrevi, quando eu comecei a escrever a tese, eu só consegui começar a escrever, encarar o início da escrita, quando eu decidi, eu vou fazer uma tese ruim. Todo momento que eu estava tentando fazer uma tese boa, eu não consegui. Não consegui. Tu tinha um mantra muito bom escrito no teu planner, que tu me contou um dia e eu copiei, que era: uma tese ruim é uma tese entregue, uma tese entregue é uma tese ótima, era algo assim. Eu acho que era algo assim. Muito bom. Mas agora, te ouvindo, eu fiquei pensando que esse assunto é muito mais fácil para mim de falar quando ele envolve projetos criativos. Mas quando tem a ver com a vida e outras coisas da vida, outros lugares que eu tenho medo e dificuldade, essa premissa é muito assustadora. Muito assustadora. Eu queria convidar você, pessoa que tá com a gente, para pensar junto sobre a tua história. Pode ser recente ou antiga, ou pode ser sobre agora. Pensar sobre algo que tu não estava te sentindo pronta. E sobre essa sensação, quais foram as coisas que te ajudaram a dar o passo quando tu precisou, ou quais são as coisas que estão acessíveis, que podem te ancorar para dar o passo agora. Algo para o qual tu não está pronta. E se ficar esperando, talvez nunca esteja. Tu tem alguma ferramenta, alguma dica? O que te ajuda a dar um passo? Eu acho que essa coisa que eu falei do tentar fazer, vou fazer meu pior, me ajuda como uma forma de me auto-enganar. Terapia. Sim. Terapia não é uma dica, mas é uma prática, assim. Eu acho que mesmo na terapia, tem pessoas que são mais intelectuais, e eu acho que eu sou um tipo de pessoa que me organizo bem falando. E eu vejo que eu passei bastante tempo na terapia, indo bem na terapia, entre aspas, porque eu tô vendo o que tá acontecendo, tô descrevendo, tô nomeando, mas não tô, de fato, dando o passo pro lugar diferente, pro lugar fora da narrativa do que é o, entre aspas, o sintoma ou o problema que tá precisando ser resolvido. E eu acho que é muito assustador esse dar o passo, quando tu fala de sair dos projetos criativos e ir pra vida. Pra mim é muito assustador esse dar o passo fora do quem eu acho que eu sou. Como que alguém que não sou eu, que não tem esse problema, poderia fazer algo diferente, né? Eu acho que o fazer de um jeito diferente e nunca ter feito antes. Enfim, pra mim, eu acho que tem um grande lugar que agora eu tô sentindo que eu parei de falar sobre na terapia e estou, de fato, dando os passos, assim, caminhando, que é o lugar de não fingir que eu tô bem pra não incomodar as pessoas que eu amo, que é o lugar de ter necessidades e me permitir atender um telefonema da Bárbara Níquel, ou, sabe, responder uma mensagem da Bárbara Níquel. Poder receber uma mensagem tua, Bárbara, e tu me perguntar como é que eu tô, e eu poder dizer, eu tô um caco, e não achar que eu tô pesando,
e não achar que isso vai me tornar menos digna de afeto. E acho que para muitas pessoas na minha família isso era uma coisa de não é problema de ninguém, eu resolvo sozinha. Essa coisa de daí depois tu fica ressentida porque tu passou por aquilo sozinha e ninguém te ajudou, então é melhor eu viver sozinha e viver isolada e não, né? Eu vejo que durante muito tempo eu descrevi os meus processos de não conseguir confiar em ser vulnerável e que eu mais recentemente dei esses passos e eu só consegui fazer isso porque eu tava ensaiando eles dentro da terapia. Então, as coisas que eu tava precisando fazer no mundo, que eram difíceis, aconteceram primeiro com o meu terapeuta. Eu ficar braba, eu não querer ser vulnerável, eu não querer chorar na frente dele. Tá, gente, tô sendo vulnerável nesse momento, mas é porque eu acho que tá bem fora do plano dos projetos de trabalho, né? E eu comecei ali e daí esse ensaio foi para fora. Acho que não dá para superestimar o poder da terapia num momento de transição. Mas não é bem uma dica, né? E tu acha que tem coisas que te ajudam? Eu acho que tem coisas que me ajudam, mas tem lugares que nenhuma das coisas que me ajudam. Eu simplesmente não consigo. Ou não consigo agora, não consigo ainda. Não estou conseguindo. Terapia ajuda. Tem um recurso tipo esse, vou fazer a pior coisa, que em muitas situações me ajuda, que é pensar na Bárbara do futuro, que vai ficar grata de eu ter feito. De pensar, não tô fazendo só, não consigo fazer isso, mas eu tenho certeza que daqui a um ano, se eu tiver começado agora, eu vou olhar para esse ano, esse momento de agora e pensar, que bom que eu comecei a fazer isso naquele momento. Então, isso de me imaginar em um futuro, sendo grata ao meu momento agora, é uma ferramenta que costuma funcionar. Mas tem lugares que nada funciona. E que eu tenho 41 anos e não consigo dar passo nenhum. Que fundamental olhar para essa realidade, né? Dizer, isso eu ainda não estou pronta. Eu me lembrei da Frozen 2. Eu não vi a Frozen 2. A Frozen 2 tem uma cena em que a personagem, a irmã mais nova, perdeu a Frozen 1, né? A Frozen mesmo. Eu vi o 1. Spoilers, tá, gente? Vou dar spoiler agora. Se a pessoa... Se é muito importante não saber nada sobre a trama de Frozen 2, pula aí uns 30 segundos. A Frozen morreu, congelou. O ajudante da Frozen, que é o boneco de neve, que tava com a Anna, no momento em que a Frozen congela, ele se desfaz, então a Anna fica completamente sozinha. E ela não tem superpoderes. Eu não me lembro quem é quem. A Anna é a irmã. A Anna é a irmã que não tem superpoderes, não é a Frozen. É a ruiva que salva, né? E é salva e toda coisa. No Frozen 2, a Anna tá sozinha. Ela não tem mais a irmã, não tem mais o amigo. O cara que era o companheiro dela ficou no outro lado, elas estão presas numa dimensão. E ela tá completamente com medo. E ela canta uma música que é sobre estar completamente sem esperança, mas eu só posso fazer a próxima coisa certa. E eu fico arrepiada quando eu lembro. É tão lindo esse filme de crianças que uma mulher de 40 anos está aqui descrevendo para você. Não, mas fazer a próxima coisa certa nesse momento em que eu não tô pronta, às vezes é dizer agora não. E esse dizer agora não e parar de se cobrar o passo, ele pode ser o passo certo. Um passo é um movimento. E às vezes um movimento não é necessariamente corra na direção dos seus medos. Às vezes o movimento é um movimento de autoacolhimento do momento, do que o momento está pedindo. Às vezes o movimento é um reenquadre. Ao invés de eu preciso fazer isso, mas eu não quero, dizer será que eu preciso fazer isso? Tem uma grande variedade de passos disponíveis que a gente não está vendo a qualquer momento que a gente tá. Eu acho que vale trazer a ideia de que quando a gente tem muito apego, eu sei qual é o passo e é esse, e aquele passo está difícil, é muito útil a gente dar um passo para trás. E um passo para trás é um passo. Sim. E a gente só precisa dar um passo e ele nos prepara para o próximo. Então, passos laterais, passos de recuo, ou simplesmente parar de tentar se mover num ambiente muito lodoso, né? Muito lamacento, e
o passo ser um respiro, assim, eu acho que também gostaria de autorizar que a gente pensasse nesses movimentos como passos, descanso como um passo. Então, escreve pra gente e conta como essa premissa tá funcionando pra ti nesse momento, como tu te conecta com essa ideia de que é só dar um passo e ele te prepara pro próximo. Pode contar uma história de um momento em que tem uma história tua que explica uma parte dessa premissa, pode trazer uma dúvida, a gente quer saber como isso funciona na prática. Ou até compartilhar, né, uma dica de ferramenta, ou até algum conteúdo, alguma outra coisa que tenha vindo à mente enquanto a gente estava aqui conversando. E qual é a próxima premissa que a gente vai conversar, Mari? A próxima premissa selvagem é a premissa 8. Sua atenção é um recurso finito e precioso. Eu amo essa premissa. Mas a gente vai conversar no próximo episódio. Oi, rapidinho. No próximo episódio, a gente vai conversar sobre a premissa selvagem 8. Sua atenção é um recurso finito e precioso. E seja qual for o próximo passo que se anuncia na sua jornada rumo a uma vida mais selvagem, saiba que nós duas estamos aqui, torcendo junto com você. Se você quiser passar o ano inteiro em comunidade com a gente, eu quero te avisar que o Planejamento Selvagem está de portas abertas para novas inscritas até o fim de março. Para se inscrever é só visitar o nosso site, planejamentoselvagem.com.br, e escolher o valor que cabe no teu bolso agora. Com ferramentas simples, conversas transformadoras e uma comunidade vibrante, o Planejamento Selvagem te ajuda a trilhar os teus caminhos sem desviar daquilo que é realmente importante, honrando o teu ritmo, o ritmo das coisas e as tuas necessidades mais profundas. Por maior ou menor que seja, aquilo que tu sente necessidade de trazer para o mundo é exatamente o que o mundo está precisando nesse momento. E o nosso desejo é que tu possa dar ouvidos àquilo que quer, aquilo que está pedindo para ser criado. Que tu siga trazendo para esse mundo a inteireza de quem tu é, a cada passo.